Mateus 24, Jesus, ele fala de 5 acontecimentos ali. Ele fala da destruição do templo, ele fala do princípio das dores, ele fala da grande tribulação, e ele fala da sua vinda de 2 maneiras, e dos acontecimentos que vão anteceder a sua vinda. Então, no capítulo 24, está escrito o seguinte: que Jesus, saindo do templo, os seus discípulos vieram ao encontro dele e mostraram a construção do templo. E Jesus disse para eles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos procuraram e perguntaram a ele: mestre, quando é que vão suceder essas coisas? Qual é o sinal da sua vinda e da consumação do século, dos fins dos tempos? Aí Jesus começa a escrever, mas vou dar uma paradinha aqui. Jesus falou ali que o templo seria destruído. Ali estava perto da sua morte já. E no ano 70 o templo foi destruído. 47 anos depois. 37 anos depois, 40 anos do seu batismo. Ele foi batizado com 30. E o templo caiu, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Você já sabe essa história. E os judeus foram dispersos para o mundo inteiro. O Vespasiano, imperador romano, começou a construção lá daquele Coliseu, até hoje está lá, como testemunho lá, milhares de cristãos, de pessoas, de prisioneiros foram assassinados ali, torturados, mortos, feras, gladiadores, etc. Ele começou em 72, foi inaugurado em 79 por Tito, que era filho de Vespasiano, porque ele morreu antes. Calcula-se que de 40 mil até 100 mil judeus trabalharam como escravos na construção daquele Coliseu. Eu estou dizendo isso aí para poder mostrar, certo? O que acontece, o que vai acontecer, o que acontece com judeus e cristãos. Acontece hoje, aconteceu e acontece também. Então Jesus, a primeira coisa que ele falou, disse o seguinte: haverá falsos cristos, falsos profetas. Depois ele disse: haverá guerras e rumores de guerras. Ele diz: não tenha medo, não se preocupa, porque ainda não é o fim, é necessário que isso aconteça. E ele continua dizendo: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, vocês serão entregues à morte e à prisão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos se esfriaria. E ele continua dizendo, falando o seguinte: ele fala muito ali que haverá muitos falsos profetas. Aí ele já entra na grande tribulação. Guerras e rumores de guerra. Nós estamos no princípio das dores. Ele diz lá, princípio das dores. Do princípio das dores a gente entra, segundo ele aí, na grande tribulação. Esse princípio das dores, irmãos, eu acredito que nós estamos vivendo nesse princípio das dores. Nação contra nação, guerra, rumores de guerra, fome. Existe fome. Na África tem muita fome, na Índia, em muitos lugares tem fome. Terremoto, a televisão sempre está mostrando terremoto na Ásia e em outros lugares por aí. Agora, uma coisa interessante é que ali mostra
seremos odiados de todas as nações por causa do nome dele. A gente sabe que, estava pesquisando, 1/4 da população mundial hoje é muçulmana. E os muçulmanos odeiam os cristãos. A Índia, 85% é hindu. Estamos vivendo em situações difíceis hoje. A gente voltando um pouquinho atrás, Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, 20 milhões de pessoas estimam-se que morreram naquela guerra. Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, estimula-se que 70 a 80 milhões de pessoas morreram. E isso não falando que de lá para cá a gente viu muitas guerras. Quando a Síria lá, Bashar al-Assad, estava lutando contra o Estado Islâmico e com o apoio da Rússia venceu o Estado Islâmico, quantas mortes ali. E depois, agora recentemente, os rebeldes assumiram o poder e assassinaram quase 1000 cristãos católicos. Há uma perseguição no mundo contra os cristãos. Se a gente voltar um pouquinho atrás da União Soviética, quantos cristãos foram mortos ali, católicos e protestantes? Eu cheguei a ler um livro no ano 70, Torturado por Amor a Cristo, testemunho de um pastor. Ele era judeu, converteu ao cristianismo, lá na Tchecoslováquia. Um homem foi preso, ficou 14 anos nas prisões comunistas. Fizeram todo tipo de tortura com ele, a mulher dele presa. Ele só foi solto porque os Estados Unidos fez uma troca de prisioneiros. Eu creio que foi pela graça de Deus que ele, chegando aqui no Ocidente, até aqui no Brasil, ele esteve aqui no Brasil e foi no Senado, e lá ele tirou a camisa e mostrou profundas cicatrizes no corpo de tortura. Qual o pecado? Ser cristão. E ele relata no seu livro de freiras exiladas em ilhas para não morrer de fome comendo ratos. E relata muitas outras atrocidades. Qual o pecado? Ser cristão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Recentemente, na Revolução de Cuba, pastores foram fuzilados quando Fidel Castro assumiu o poder lá. Na Nicarágua, Daniel Ortega expulsou de lá os bispos e padres católicos. Na China, não se pode falar de evangelho lá, é tudo escondido. Na União Soviética, a maioria dos jovens não conhece Jesus, porque não se prega a palavra de Deus lá. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, e eu acredito que nós estamos no princípio das dores, e as coisas vão piorar, não vão melhorar. Muitas vezes a gente espera melhora, porque do princípio das dores, Jesus já entra aí na grande tribulação. Quando ele fala o seguinte, antes ele fala de muitos falsos profetas, e eu faço uma pergunta para os irmãos: será que esses falsos profetas que estão falando aí, já quase perto da entrada na grande tribulação, será que não são os falsos pastores que andam enganando o povo na televisão com mentira, fazendo coisa errada, fazendo do púlpito um teatro, né? Pregando, dando murro, dando cambota, pula daqui, pula dali? Então será que não são isso? Porque ele fala de vários falsos profetas, né? E ele também fala que nessa época, por multiplicar-se a iniquidade, e o amor de quase todos se esfriaria. Uma tradução diz de muitos se esfriaria. E a gente está vendo a iniquidade, o pecado se multiplicar na nossa cara. Quem é mais velho vê a grande transformação, por exemplo. Eu vejo, fico abismado de ver a transformação que a sociedade se transformou dos meus, por exemplo, 20, 25 anos agora.
que são 50 anos, 50 anos atrás. Hoje, como é diferente as coisas. Quando eu comecei lá a firma, no ano de 79, a gente vendia para os clientes, era num cadernão com a assinatura dele embaixo. Hoje, é com boleto e com tanta coisa, cadastro, tanta informação, porque existe um medo. O povo ficou desonesto. Há uma desonestidade dentro do coração do povo. Alguém acha na rua uma carteira com R$1.000 e com a identidade da pessoa, cartão de crédito, tudo, ele devolve a carteira, não devolve os R$1.000. E se for crente, fala assim: Jesus me abençoou, me deu dinheiro. Essa é a situação que a gente vive. E Jesus, continuando, ele fala o seguinte: e quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, no eirado, não desça para pegar nada. E quem estiver no campo, não volta a pegar sua capa, seu manto. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não seja no sábado nem no inverno, porque haverá uma tribulação tão grande como desde o princípio nunca houve e jamais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, ninguém será salvo. Mas por causa dos escolhidos, esses dias vão ser abreviados. Então Jesus está mostrando uma grande tribulação. E o interessante é que Jesus usa o fato da última semana de Daniel, quando a besta, ele vai proibir o sacrifício da tarde e entrar no templo como se fosse o próprio Deus. Lá está escrito que esse é chamado de abominação desoladora. Então Jesus já lança aí essa grande tribulação nessa semana de Daniel. E o interessante é que depois logo ele vem falar da sua vinda. Ele fala da sua vinda. Ele fala o seguinte: olha, se alguém falar que o Cristo está ali ou acolá no deserto, não acredita. Por quê? Porque assim como o relâmpago parte do Oriente e vai ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aonde estiver o cadáver, ali estará a abutre. E diz mais coisa ainda: no fim da tribulação, tem uma tradução que diz: no fim da perseguição, a terra vai escurecer, a luz não dará sua claridade, as estrelas dos céus cairão e os poderes dos céus serão abalados. Então haverá no céu o sinal do Filho do Homem, que descerá com poder e grande glória, e todo olho verá, e todas as nações se lamentarão diante da vinda do Filho do Homem. E ele enviará os seus anjos com som de trombeta, a juntar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade à outra extremidade. Ele está falando aí de um sinal muito grande na sua vinda. Não é o arrebatamento, porque todas as nações vão vê-lo, todos verão. Vai ter uma coisa sei lá o nome, extraordinária, porque o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas do céu cairão, o poder do céu será abalado, poderes do céu serão abalados. Aí eu fico pensando uma coisa também que me chamou muita atenção: quando o sol escurece, não tem luz.
Se não tem luz, a lua não dá claridade, porque a lua reflete a luz do sol. Ela reflete, Deus fez ela para iluminar a noite, não tendo luz própria, mas sim refletindo a luz do sol na terra à noite, para dar uma noite mais clara. Aí eu fico pensando o seguinte: Mateus, um judeu, 2000 anos atrás, não conhecia nada de ciência, de astronomia, mas ele apenas relatou o que Jesus falou. E Jesus, ele sabe todas as coisas, foi ele que fez isso. Então, isso é muito interessante, a gente entender que a Bíblia é verdade, porque um homem por si só jamais teria condição de relatar 2000 anos atrás que quando o sol não dá a luz, então a lua também não reflete a luz, porque não tem luz para refletir. Então a gente vê a grandeza de Deus, a veracidade da palavra de Deus, né? E quanto às estrelas que vão cair dos céus, eu não sei, eu até estava conversando com o André, não dá para me entender muito, porque esse aí deve ter um significado diferente, alguma coisa. Por quê? Porque a Terra está dentro da Via Láctea. Essa Via Láctea, ela tem bilhões de astros. Então a Terra está aqui como um pontinho pequeno, numa grandeza dessa, de bilhões de astros. Então como que as estrelas vão cair? Então haverá algum fenômeno, talvez. Tem uma tradução que diz que as forças da terra serão abaladas, as leis que regem a terra serão abaladas. Então vai ter uma coisa muito grande nessa vida de Jesus. Aí Jesus continua falando o seguinte: aprenda com a parábola da figueira. Quando vocês veem que a figueira está renovando os seus brotos, as folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, ele fala isso aí, certo? Não sei bem explicar agora em seguida, mas ele fala em seguida, com o acontecimento de todas essas coisas, a gente sabe que a vida dele está próxima. Aí então, ele cita, como nos dias de Noé, que os homens comiam-se, bebiam-se, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, eles não perceberam, e vieram sobre eles destruição. E ele diz mais ainda, que esse dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas o Pai, e trouxe esse exemplo para nós, esse sinal para nós aí. E diz também o seguinte, que 2 estarão no campo, um será tirado, o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo, uma será tirada, outra deixada. Então aí vem um probleminha para mim. Primeiro ele fala de uma vinda dele visível, agora ele já passa para o arrebatamento. Já leva para os dias de Noé, que é os dias que nós estamos vivendo hoje. O povo só pensa em comer, em beber, em casar, em casamento, é sexo, é bebida, é comida, é lazer, todo mundo preocupado só com coisas materiais. Mas ele vem repentinamente. Enquanto o mundo está preocupado com isso, ele vai vir. Enquanto Noé fabricava a arca, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ao dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, aí morreram. Então nós estamos vivendo esses dias, os dias do arrebatamento. Então o que talvez eu possa entender um pouquinho, eu não sei. Quando Jesus falou que na sua vinda, onde está o cadáver, se ajuntará aos abutres, às águias, Apocalipse 19 fala isso lá no finalzinho do capítulo, quando o anjo convida
as aves dos céus para comer carne de cavalos poderosos, os reis da terra, todo tipo de gente, servo, é um banquete. E a Bíblia mostra que quando Jesus chega, ele chega com o seu exército para a minha igreja, confronta o exército da besta, e ele pega a besta e o falso profeta e lança no lago que arde com fogo e enxofre, e com a espada da sua boca ele mata todo esse exército, destrói esse exército, e as aves dos céus então vêm e se fartam. Por que ele disse essa expressão, onde está o cadáver, ali estão os abutres? Qualquer expressão da Bíblia tem um sentido. Agora a gente entender, procurar entender e compreender, será que o sentido é esse que ele está mostrando? Que essa vinda dele, visível, é depois disso aí? Porque é depois disso aí que ele fala a respeito da vida visível dele. Eu não sei explicar para vocês isso aí, eu não sei, porque eu só sei de uma coisa, que quando a besta leva o seu exército contra Jerusalém, que Jesus vem para defender Jerusalém, esse versículo que eu estou falando para vocês, a terra continua normal, os habitantes da terra, da África, da Oceania, das Américas, continuam, lá vai um exército, as nações continuam. Então será que não é aí que vai aparecer ele, aos olhos de todas as nações que o verão e lamentarão a vinda dele, e vai acontecer essas coisas todas com um grande sinal, né? Eu não sei, pode ser isso, eu não sei, porque está falando de duas vindas, a primeira visível e a segunda o arrebatamento. Uma coisa é certa, nós, se quisermos sermos salvos, temos que perseverar. Ele fala de sofrimento, serão perseguidos, serão odiados, nós somos provados, nós negamos a nós mesmos para tomar a cruz, porque quem não nega a si mesmo, ele se escandaliza com a cruz, como ele disse, naqueles dias muitos vão se escandalizar e trair-se uns aos outros, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não será dias fáceis, será dias difíceis, e eu acredito que as provações virão sobre nós, que não seja talvez perseguição humana ou morte humana, mas que seja provação de Deus, como provou Jó, faz nos provar cada um de uma maneira diferente, porque alguma coisa eu sei, que está escrito, que o Senhor Jesus, Ele disciplina, Ele corrige aquele que Ele ama, e também está escrito que Ele prova a todos quanto Ele ama. Pronto, está escrito isso aí, porque tem que ser provado. Mas eu quero entrar no céu, eu tenho que me provar. Eu amo a Ele. Como que eu vou mostrar que eu amo a Ele? Através da prova. Ele vai me provar. Se eu passar na prova, eu amo Ele. Se eu escandalizar, eu não amo Ele. E é assim a vida para nós. E depois o problema é que no fim de tudo isso tem o juízo final. É lá no Apocalipse capítulo 20, quando João viu um trono branco, aquele que estava sentado no trono fugia da presença dele os céus e a terra, não havia lugar para os céus e a terra, de tanta é a grandeza de Deus, e os mortos, milhões e milhões, milhares de mortos em pé diante do trono para ser julgado. Também mostra lá que livros foram abertos, o livro da vida foram abertos, e o mar deu os mortos que nele havia, a morte também entregou, e o Hades entregou a morte que neles havia, e todos foram julgados pelas suas obras, de acordo com o que estava escrito no livro. Aquele que tem seu nome escrito no livro da vida será salvo. Aquele que não tem o nome escrito no livro da vida será lançado lá que arde com fogo, aonde a morte e o Hades também será lançado lá dentro do lago que arde com fogo, a segunda morte. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem temor de Deus? Você tem medo de ir para o inferno? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês conhecem meu testemunho aqui. Eu conheci a palavra de Deus no mundo.
Eu tinha medo de ir para o inferno, sabe por quê? Conhecer a palavra de Deus sem praticá-la não adianta nada. Eu tinha medo. E eu orava a Deus: Senhor, não deixa eu morrer, não quero ir para o inferno. Porque eu tinha certeza, eu tinha convicção no meu coração. Se eu morresse na situação que eu estava perdido. Eu sofri muito, até que Deus me libertou pela misericórdia dele. Então tem que haver um certo temor no nosso coração, no meio da igreja. A gente precisa de obedecer a palavra de Deus, porque Deus, ele é justo. Estava até pensando agora o seguinte: você, se é uma pessoa honesta, compra e paga direitinho essas coisas, o outro lá é desonesto, tá tombo num, calor, dá tombo no outro, passa o outro para trás. Aí todos dois estão diante de Deus. Todos vão para o mesmo lugar? Deus seria injusto? Você a vida toda foi justa, honesta com seus negócios, nunca passou ninguém para trás. Agora o outro lá passa o outro para trás, você mente do quanto é jeito para tirar proveito, os dois morrem. E aí? Então a gente, falando da carne, a gente tem que entender isso aí. Se fosse nós que tivesse para julgar essas pessoas, o que nós íamos fazer? Será que nós iríamos premiar um igual ao outro? Esse aqui honesto, esse aqui desonesto. Agora eu vou julgar. Então vocês tudo vêm para cá. O que adiantou ser honesto? O que adiantou sofrer? Então nós estamos na mão de um Deus justo, de um Deus que vai fazer as coisas certas, e nós temos que entender isso e procurar ter uma vida certa, uma vida correta, uma vida santa, negando a nós mesmos, porque o nosso coração, a tendência dele é carne. Nós somos carne, nós somos natureza má, ruim, natureza do pecado, está dentro de nós. Até eu estava contando, foi para o Jonas, o que aconteceu com criança de 3 anos. A mãe falou assim: fulano, vem cá. Ele olhou para a mãe e foi para frente. A mãe correu: fulano, eu te chamei, você não escutou? Escutei. Por que você não veio? Eu não quis. 3 anos. Olha, está dentro de nós somos humanos. É o pecado que está inserido dentro de nós, das gerações, que só Jesus com o seu sangue pode nos livrar disso, quando nós nos arrependemos e vamos para a presença dele, de coração e alma aberta, para buscá-lo e saber qual é a vontade dele para a nossa vida, para poder viver na terra segundo a vontade dele, não segundo a vontade do nosso coração. E está escrito que o coração é desesperadamente corrupto. Quem o prescrutará? E há caminhos que ao coração do homem parece que são caminhos de vida, mas no final é morte. Se eu ando pela minha vontade, eu vou morrer espiritualmente. Eu não vou ser salvo. Então essa palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para nós aqui nessa noite, eu quero buscar a Deus com vocês aqui, ao som de um hino. O pessoal do conjunto pode subir. E eu quero que vamos refletir. E se alguém aqui quer receber força de Deus para poder continuar essa jornada, pode vir aqui na frente. E nós vamos orar por você no finalzinho do canto deste hino. Então eu quero que você fique em pé, por favor. Nós vamos agora adorar o Senhor e ao mesmo tempo clamar a Ele, a misericórdia dele sobre nós, para que nós tenhamos força de ter uma força dentro de nós para vivermos uma vida reta e santa diante dele. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz cada dia, aí siga-me. Não é fácil ser cristão, nós somos odiados. O mundo jaz no maligno, o mundo nos odeia. Aleluia. Os reis da terra não são servos de Deus.
Os irmãos são servos de Deus, todos estão sob a influência maligna. Persegue a igreja.
fundo do nosso coração esse pedido. Senhor, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos a viver. Aleluia, dá força para viver. Estou clamando ao Senhor. Pega a misericórdia do Deus Altíssimo. Não vale a pena viver aqui nessa terra sem Deus na nossa vida. A vida é inútil. A vida não tem sentido. Aleluia. Oxe, manda lá, cachaia, manda lá, Pai, aleluia. Senhor, tenha misericórdia. Pai, nós precisamos de Ti. Derrama sobre nós o Espírito, Pai. Traga sobre nós o Espírito Santo, Senhor. Nos fortaleça, nos ajuda. Manifeste o poder e a graça no meio da igreja. Chega lá, Pai. Oh, Jesus.